meus caros, como estão? Tudo bem com vocês? Nós terminamos então, findamos aí o capítulo dos crimes contra o patrimônio e agora nós vamos passar ao capítulo dos crimes contra a dignidade sexual. E aí, os crimes previstos neste capítulo estão a partir do artigo 213 e seguintes. O primeiro crime que nós vamos estudar é o estupro. O estupro está lá no 213 e tem a seguinte redação: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. É uma pena de reclusão, a gente sabe que aí, a diferença de uma pena de detenção para de reclusão é justamente as possibilidades de regime inicial de cumprimento de pena. E aí, na pena de reclusão, o juiz, ao aplicar a pena, ele vai definir o regime jurídico, o regime de cumprimento de pena, aliás, em fechado, já que trata-se de pena de reclusão, semiaberto ou aberto. E aí, no parágrafo 1º, nós temos a modalidade qualificada de estupro, já que o legislador definiu novos parâmetros, de pena, ou seja, novos limites mínimos e máximos de pena. Então, a pena vai ser de reclusão de 8 a 12 anos se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14. E aí nós temos uma outra modalidade qualificada também para o crime de estupro, que é na hipótese se da conduta resultar a morte. Aí nós teremos uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Vamos entender e estudar aí o crime de estupro previsto no artigo 213. O crime de estupro, ele é um crime pluriofensivo. Como assim pluriofensivo? Crime pluriofensivo é aquele crime que ofende vários bens jurídicos, No crime de estupro, por exemplo, nós temos vários bens jurídicos tutelados. Nós temos a dignidade sexual da vítima, nós temos a integridade corporal e a liberdade individual da vítima também. E eu colocaria aí dentro dos bens jurídicos ainda tutelados a integridade psíquica da vítima, tá bom? Trata-se de um crime hediondo. Já expliquei para vocês inúmeras vezes o que é um crime hediondo, O crime hediondo é uma classificação, a determinados crimes que impõe um regime mais rigoroso. Como assim um regime mais rigoroso? Não cabe anistia, graça ou indulto. Os prazos são maiores para obtenção da progressão de regime e do livramento condicional. Há também um prazo maior de previsão para prisão temporária. Há um prazo maior para término do inquérito policial, justamente pela gravidade desses crimes. Então, a lei dos crimes hediondo, ela elenca crimes que são considerados mais graves e traz aí um tratamento penal mais rigoroso a esses crimes, tá bom? Então, quando a gente fala em crime hediondo, trata-se de uma classificação. A lei traz lá o rol de todos os crimes previstos no Código Penal ou na legislação extravagante que são considerados hediondos ou que são equiparados a crimes hediondos, tá bom? O estupro, então, é um desses aí elencados nesse rol. Vamos começar, pessoal, pelo estudo aqui dos núcleos do tipo penal estupro. Tá lá, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outros atos libidinosos. O que é constranger? Nós já estudamos esse verbo em outros tipos penais. Já falei que constranger aqui para o direito penal não é fazer passar vergonha, não tem nada a ver com isso. Constranger no direito penal é forçar alguém, coagir alguém, e aqui mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo. Então o agente ele constrange, ou seja, ele coage, retirando aí a liberdade de escolha da vítima para que a vítima realize aí a conjunção carnal ou outros atos libidinosos, tá? E aí esse constrangimento ele vai vir mediante violência. Como assim violência? O emprego de força física, lesões corporais e vias de fato.
que são vias de fato, Úrsula? Eu não sei. Eu sei que é uma lesão corporal, mas vias de fato eu não sei. Vias de fato é se, por exemplo, o agente, ele emprega na prática do crime, né, desse constrangimento, por exemplo, dá um tapa na cara da vítima, rasga a roupa da vítima, puxa o cabelo da vítima. São condutas que não chegam a configurar uma lesão corporal e, por isso, são consideradas vias de fato, tá bom? Essas vias de fato, né, que não chegam a ser aí uma lesão corporal, elas vão ser absolvidas pelo crime de estupro, tá bom, pessoal? Então, se o agente sacudiu a vítima, arremessou objeto na vítima que não provocou aí uma lesão corporal, esse agente, ele vai, essas vias de fato, elas vão ser absolvidas. Estão lembrados do princípio? Princípio da conjunção, ou também conhecido como princípio da absorção. Então, as vias de fato empregadas na prática deste constrangimento, né, para forçar alguém a ter uma conjunção carnal ou praticar outros atos libidinosos, elas vão ser absorvidas pelo crime de estupro, e o agente vai responder somente pelo estupro e não por esse puxão de cabelo, por esse tapa na cara, por esse apertão que ele deu na vítima, tá bom? E aí, o que é grave ameaça? Grave ameaça é a forma que o agente vai também usar para constranger a vítima, e pode ser com relação, ele vai relacionado, né, ao mal futuro e sério, né, contra a vítima. Obviamente tem que ser, a grave ameaça, ela tem que ser uma ameaça séria, a ponto aí de fazer a vítima se sentir constrangida a praticar essa conjunção ou esses atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Pode ser direcionada essa grave ameaça contra a própria vítima ou contra algum familiar dessa vítima também. Então, às vezes, percebam, a grave ameaça nem sempre ela vai estar relacionada ao mal provocado na própria vítima. Então, por exemplo, a gente pode dizer, olha, se você não tiver relação sexual aqui comigo agora, eu vou matar sua mãe, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua filha, enfim. Nesse caso, né, o agente ele usou de grave ameaça para constranger a vítima a praticar com ele conjunção carnal ou outros atos libidinosos, ameaçando aí terceiro, uma pessoa próxima, ligada aí afetivamente com a vítima, entenderam? Então, a grave ameaça, ela não precisa necessariamente ser dirigida contra a vítima, ela pode ser dirigida a terceiros que têm alguma ligação afetiva com a vítima. E aí eu tô falando o tempo inteiro para vocês, conjunção carnal, atos libidinosos, mas o que é isso, Úrsula? O que consubstancia aí esse crime? Quais são as condutas que vão configurar o estupro? Quando eu falo em conjunção carnal, pessoal, necessariamente a conjunção carnal, ela é a cópula vagínica. O que é a cópula vagínica? Ela é a introdução do pênis na vagina. Essa introdução ela pode ser uma introdução total ou parcial, tá bom? Então, não necessariamente para que eu tenha aí um estupro consumado, por exemplo, eu preciso de ter um orgasmo, eu preciso de ter uma ejaculação. A simples, dentro dessa parte do tipo penal, conjunção carnal, a introdução, né, a cópula vaginal, introdução pênis-vagina, total ou parcialmente, já configura o estupro, tá bom? Se vier aí acompanhada, né, de um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, obviamente, né? Atos libidinosos são todos os atos que têm uma conotação sexual que não sejam conjunção carnal. Então, por exemplo, sexo oral, sexo anal, toques íntimos se incluem aí, introdução de dedos na vagina da vítima, masturbação, tudo isso se enquadra como atos libidinosos. E aí eu vou lançar no Siga uma questão para que vocês respondam, que até então, até estava no meu material, não sei se eu atualizei, se não atualizei eu vou verificar aqui após a gravação dessa aula. Eu colocava para os alunos o chamado beijo lascivo. O que é o beijo lascivo? Aquele beijo acalorado, aquele beijo roubado da vítima, né? Acontece aí muito em micareta, a menina tá passando e aí o cara vira e lasca um beijo nela. Esse é o beijo lascivo, com uma conotação já também sexual. Até
pouco tempo atrás, antes de algumas alterações aí de 2018, 2019 que ocorreram no Código Penal, o beijo lascivo era considerado pela doutrina como ato libidinoso, a ponto de configurar o estupro. Então, se eu estivesse passando numa festa e um agente me segurasse à força e me beijasse à força, isso aí seria considerado estupro. Hoje em dia, esse ponto é divergente. Inclusive, me parece que é uma questão que está para ser julgada pelo STF. Tem um processo lá aguardando julgamento para poder verificar se trata-se ou não de estupro a situação do beijo lascivo. Então, eu quero que vocês pesquisem hoje. Então, a pesquisa tem que ser atual, 2018 para cá, tá? Vamos colocar 2019 para cá, para que vocês vejam qual que é o posicionamento aí, doutrina, de artigos, e aí pesquisem com Jur, Migalhas, tá? Jus Brasil, como eu já recomendei para vocês, olhando bem aí o currículo de quem escreveu, né? Quem está escrevendo o artigo, que eu já vi algumas coisas no Jus Brasil descritas de forma não correta, informações não corretas. Então, assim, eu vou lançar essa atividade, né, para responder no fórum, não é nada, tá bom? Só aproveitei o ensejo aqui do momento, porque seria o ponto que eu tocaria no beijo lascivo para dizer que ele configura ato libidinoso. Hoje a questão já é divergente, eu quero que vocês tragam para mim se já houve uma conclusão, se continua divergente mesmo, se há um posicionamento majoritário ou não. Não se preocupem que eu vou lançar a questão no SIGA, vou abrir a atividade para vocês, tá bom? E aí, em que momento, pessoal, que há a configuração do estupro? Para ver o estupro, eu preciso de um dissenso da vítima. Como assim um dissenso? A vítima não pode consentir com o ato sexual. Então, veja bem, se o agente constrange a vítima mediante ameaça ou algum tipo de violência, né? Ele rasga a roupa da vítima, por exemplo, a vítima fala, eu não quero ter relação sexual. Imagina dois jovens que se encontram aí numa festa, né? O rapaz aí com 25, a menina com 25 também, se encontram numa balada e resolvem ir para um lugar, para um local ermo. E aí eles começam, né, aquele amasso, acalorado dentro do carro, e aí esse rapaz começa a arrancar a roupa dessa menina e ela fala, não, eu não te conheço, eu não quero ter relação sexual. Mas mesmo assim, ele estava por cima da menina, ele continua tirando a roupa da menina e ela dizendo que não, não e não. Só que quando ele termina de rasgar a roupa dela, ela muda de opinião e consente com o ato. Então percebam, se ela iniciou com dissenso, mas depois consentiu, não há que se falar o quê? Em estupro. O dissenso, ele tem que ser durante a prática de todo o ato aí, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, ok? Agora, pode ser também uma situação contrária. Pode ser que a vítima aceite ir e ter a relação sexual, vamos supor que eles foram para um motel, por exemplo, e quando chega lá, ela desiste, ela não quer, ou quando tem aí, ele introduz o pênis na vagina, ela não quer mais. A partir do momento que a vítima diz, eu não quero, se o agente continua e força aí, utiliza de algum tipo de constrangimento, seja uma violência física, seja ameaçando a vítima a continuar a relação, a partir daí o estupro está configurado. Então percebam, eu preciso do dissenso da vítima como elemento do estupro, tá bom? E se há um dissenso e depois um consentimento da vítima, não há que se falar um estupro, tá bom? Já que a vítima deu esse consentimento posterior, muito embora o início aí tenha sido não consentido, tá bom? E aí eu lembro daquele caso do Neymar, que me chamou muita atenção. A princípio, né, quando a Nájila, né, salvo engano, aquela menina que foi um caso midiático, ela disse que ela teria sido estuprada pelo Neymar, depois o Neymar trouxe aquelas mensagens que ela foi e veio à tona aí a verdade no sentido de que ela foi até lá para ter relação sexual com o Neymar. Quando eu vi aquilo, eu disse, olha, isso não quer dizer nada, a defesa dele está muito fraca, porque ela pode até ter ido lá
com a intenção de ter, ela pode ter ficado uma semana e tido relações com o Neymar durante a semana inteira e no último dia ela falar, eu não quero mais. A partir do momento que ele força, que ela fala não, e ele forçasse aí, estaria configurado o estupro. Tanto que depois ela mudou os argumentos dela. Não sei porquê, se ela mudou, se ela apresentou novos argumentos, se ela foi orientada, enfim. Eu não quero aqui fazer afirmações que eu não poderia comprovar. Mas fato é que as afirmações dela ficaram muito mais técnicas, no sentido de que ela quis, e que depois parece que ele quis ter a relação sem o uso de preservativo e aí ela não consentiu. E aí ele quis continuar. E aí sim, se realmente fosse esse o caso, ficaria configurado aí o estupro sim, tá bom, pessoal? Então, por que eu tô dando esse exemplo? Para que vocês entendam que a partir do momento que a vítima fala não para aquele ato, para aquele determinado ato, se o agente a constrange mediante violência ou grave ameaça a continuar, o estupro está configurado. Então, a vítima pode sim ter iniciado uma relação sexual com consenso e depois disser que não. Por exemplo, ela vai para um lugar com um agente, a vítima, para ter uma conjunção carnal e o agente força ela, por exemplo, a praticar atos libidinosos diversos, como, por exemplo, um sexo anal, e a vítima não consente e ele força a vítima. Eles poderiam até já ter consumado aí uma conjunção carnal, mas a partir do momento que ele quis o sexo anal e a vítima disse não, ou seja, houve o dissenso da vítima, a partir daí o estupro tá configurado, tá bom? E aí, percebam, pessoal, eu não vou entrar nessa parte da questão cultural do estupro, se é uma questão dos altos índices, né? A cada dia, 180 mulheres são vítimas de violência sexual por dia, de estupro, aliás, no Brasil, tá bom? 180 mulheres por dia são estupradas no Brasil. O último índice que eu olhei aí, datado de 2018, tá? Eu ainda tô checando, é difícil achar esses índices, porque o índice que eu achei do Ministério dos Direitos Humanos são índices que envolvem a violência sexual como todo, e aí engloba estupro de vulnerável e outros crimes relacionados aí, crimes contra a dignidade sexual. Mas eu queria até pedir para um amigo meu ver se ele consegue o dado do estupro propriamente. Eu quero o dado sólido do estupro e não os dados que venham com outros crimes contra a dignidade sexual, para que a gente tenha noção do que a gente está falando aqui. Mas a violência sexual, em que ela tem aí 99, eu acredito, por cento das vítimas, vou trazer as estatísticas corretas, são mulheres, são crimes, a gente vê que é muito alto, né, no nosso país, e a gente vai fazer a discussão. Espero poder que esse debate nosso seja um debate pessoal, e geralmente esse debate é um debate de encerramento aí que nós fazemos do semestre, para tratar sobre esses aspectos aí, se é questão de impunidade, se é questão cultural, é bem bacana o debate, tá bom? Mas o fato é que as pessoas precisam ter consciência do que significa um não, aprender que não é não, e a partir desse momento o estupro estará configurado, e que trata-se, pessoal, de um crime muito difícil, às vezes, de se provar na prática. Por isso o STF já disse que a palavra da vítima, nesses casos, ela tem que ser avaliada com uma relevância maior, porque são crimes que ocorrem sem testemunhas, sem provas. Imagina essa situação em que a vítima foi para um motel com a gente para ter uma relação sexual, né, de conjunção carnal consentida, e logo em seguida ele quer ter um sexo anal, ela não consente, ele força isso. Como que fica a questão probatória? Porque nesse momento só estavam autor e vítima. Se ele nega e ela afirma a violência sexual, eu preciso de ver, analisar com muita delicadeza, porque acusar uma pessoa inocente também, né, quando não teve o crime, é muito temerário, né, uma pena significativa, e o crime de estupro, né, é um crime hediondo, é um crime muito grave, e também não dar credibilidade à vítima faria com que o crime ficasse aí sem punição. Então vejam aí a situação que se coloca para o julgador aí nesse momento, né, para o aplicador do direito, a dificuldade de análise probatória. Daí porque o STF já disse que há de se dar um relevo, né, muito maior
para esses casos, né? Para esses casos, aliás, para o depoimento da vítima nesses casos, tá bom? Sujeito ativo do crime de estupro é um crime comum, ou seja, qualquer pessoa pode praticar e qualquer pessoa pode ser vítima, homem, mulher, transexuais. Só que a gente tem que atentar ao seguinte: para a modalidade do estupro na conjunção carnal, aqui necessariamente eu preciso de uma relação heterossexual, já que a conjunção carnal é o que? A cópula vagínica, introdução do pênis na vagina. Se a conjunção carnal é a introdução do pênis com a vagina, necessariamente eu preciso de uma relação heterossexual. E aí eu abro aqui uma observação, pessoal, de que é possível que o estupro aconteça no âmbito do matrimônio, tá bom? Por que eu tô fazendo essa observação? Antigamente, há um tempo, né, não se concebia a possibilidade do estupro no matrimônio, justamente porque eles entendiam que o sexo era um dever conjugal da mulher. Então, a mulher, quando ela casava, ela deveria ter esse dever conjugal de satisfazer as vontades sexuais do seu marido, subjugando aí totalmente o desejo dessas mulheres. Então, se uma mulher não quisesse ter vontade, o marido quisesse, ela era obrigada, já que ela era casada, e ela tinha o dever conjugal de ter a relação sexual com seu marido. Hoje, dentro de um matrimônio, é plenamente possível a existência de um estupro. A mulher não quer e o marido força a relação. Sim, é possível configurar estupro nesse caso, já que aqui não há que se falar em um dever, a gente está falando da vítima. Não é porque a vítima casou que ela não tem mais a sua liberdade individual de escolher o momento em que ela quer ter ou não o ato sexual, tá bom? Então não existe mais esse argumento de que não é possível estupro no âmbito do matrimônio, plenamente possível atualmente, ok? Sujeito passivo, quem pode ser vítima da conjunção carnal? Geralmente quem vai ser a vítima é a pessoa do sexo oposto ao do sujeito ativo dentro aqui da conjunção carnal, tá bom? Com relação aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, qualquer pessoa pode ser vítima, tá bom? Só que aqui eu chamo atenção. Quando eu falo que qualquer pessoa pode ser vítima, qualquer pessoa, coloque uma observação aí, maior de 14 anos. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque a gente tem o crime de estupro de vulnerável, que é quando a pessoa, a vítima, ela é menor de 14 anos. Então, ter a conjunção carnal, independente de violência ou grave ameaça, com o menor de 14 anos, é estupro de vulnerável. Não tipifica a conduta do crime que nós estamos estudando aqui. Então, eu deixo essa observação para vocês. Sujeito passivo com relação à conjunção carnal, ele vai ser a vítima, ele vai ser crime próprio. Porque se conjunção carnal é cópula, pênis, vagina, necessariamente eu preciso que a vítima seja o quê? Do sexo oposto do agente, do sujeito ativo, ok? Agora, com relação aos outros atos libidinosos, é crime comum, né? Qualquer pessoa aí de qualquer sexo pode ser vítima. Com a ressalva de que essa vítima, ela tem que ser maior, tanto para a conjunção carnal quanto a outros atos libidinosos da conjunção. Essa vítima, ela tem que ser maior de 14 anos para configurar o estupro. Por quê? Porque se a vítima tem menos de 14 anos, vai ser estupro de vulnerável. É um outro crime, está em outro artigo, compreenderam? Nós vamos estudar, é o próximo crime que nós vamos ver, salvo engano. Então, pessoal, prestem atenção aqui no que eu vou dizer. O crime de estupro, ele pode ser praticado pelo homem contra mulher, homem contra outro homem, ou seja, homem como sujeito ativo, homem como vítima. Pode ser praticado por uma mulher contra uma mulher ou por uma mulher contra um homem. Eu desconheço um caso assim. Eu já vi muito estupro de vulnerável, né? Mulheres abusando de menores de 14 anos. Sim, isso eu já vi. Agora, não é comum, não é a maioria dos casos também. Mas estupro de uma mulher contra um homem, eu nunca vi noticiado.
Confesso que até já busquei julgados na internet. Se alguém achar, mande para mim, tá bom? Mas eu nunca vi. Mas teoricamente é possível, tá bom? Que uma mulher seja sujeito ativo de estupro e um homem. E daí a gente tem mais... Isso traz um arcabouço aí pra gente maior pro nosso debate, pra gente ver como que o estupro ele tá diretamente relacionado a uma questão cultural, tá bom? E aí, pessoal, transexuais e prostitutas também podem ser vítimas do crime. Por que eu tô falando isso? Porque há um tempo também, né, a jurisprudência considerava e que essas pessoas não poderiam ser vítimas do estupro, um grande absurdo aí, sobretudo com toda, né, com o nosso sistema constitucional vigente, mas isso foi antes da Constituição de 88. Mas mesmo assim, né, não é um passado tão remoto. Essas pessoas, elas são profissionais do sexo, têm a opção por uma outra orientação sexual e não é por isso que elas deixam de ter dignidade sexual. Sim, uma prostituta tem sim dignidade sexual e por isso ela pode também ser vítima de estupro, tá bom? Elemento subjetivo do crime aqui de estupro é o dolo. A consumação, ela vai ser quando a gente consegue efetivar aí a conjunção carnal, que como eu disse, a introdução total ou parcial do pênis. Eu não preciso de que o agente chegue a uma ejaculação, chegue a um orgasmo para que o crime se consume. A introdução parcial do pênis, por exemplo, já configura a conjunção carnal e o crime de estupro já está consumado, tá bom? Então imagina aí que a vítima, né, no momento em que ela está se debatendo, a gente acaba introduzindo parte aí do pênis e passa alguém, um vizinho, escuta e acode a vítima, esse agente só sai correndo. Esse agente vai responder por um estupro consumado, tá bom? Muito embora a introdução tenha sido parcial, o estupro já se consumou, porque para que ocorra a conjunção carnal, basta a introdução total ou parcial do pênis na vagina, tá bom? E aí, com relação aos outros atos libidinosos, é no momento em que a vítima realiza em si mesma, no agente ou em terceira pessoa, outros atos libidinosos, sexo oral, masturbação, tá bom? Toques íntimos, o sexo anal. A tentativa é possível, né? Imagina que o agente ele prende a vítima em algum lugar para ter relação com ela, mas ele não chega aí a introduzir o pênis na vagina, a não praticar nenhum outro ato libidinoso com a vítima, tá bom? E aí, uma questão que eu queria trazer para vocês, que é uma questão um pouco polêmica com relação à tentativa. Olha só, imagine que o agente, ele introduziu 2 dedos na vagina da vítima. Vou dar esse exemplo. Constrangeu ela, ele forçou ela, tirou a roupa dela à força, introduziu 2 dedos na vagina da vítima. E aí a vítima gritou muito, estava gritando muito, alguém escutou essa vítima gritando e resolveu ir lá e socorrer essa vítima, tá bom? Nesse caso, pessoal, o estupro, ele foi tentado ou consumado. O que é introduzir 2 dedos na vagina da vítima? Não é conjunção carnal, é ato libidinoso. Eu tenho aí o elemento do estupro. Ele teve o constrangimento mediante violência, ele arrancou a roupa da vítima à força, segurando a vítima à força. Eu tenho aí a tipicidade aí para o crime de estupro. Agora, eu tenho um estupro consumado ou tentado nesse caso? O que vocês acham? Na visão do STF, pessoal, a prática de ato libidinoso importa em tentativa de estupro e não na figura consumada, sempre que funcionar como prelúdio do coito. Ou seja, quando o agente ele tinha outras intenções, né, de ir até o fim, ou seja, de introduzir aí de ter a conjunção carnal da vítima, mas antes disso, ele acaba utilizando de outros atos libidinosos como uma forma de preliminares aí ao crime, o STF entende que se não chegar a ter uma conjunção carnal, o estupro vai ser considerado como tentativa. Eu não concordo. Eu não concordo por quê? Porque para mim, se a introdução de 2 dedos na vagina da vítima já é ato libidinoso, para mim já está tipificado, já está consumado o crime também. Não há que se falar em tentativa.
tá bom? Até porque ficaria muito fácil para o agente alegar que ele queria ter uma conjunção carnal e que ele não conseguiu por circunstâncias alheias. Então, para sempre aí, nesses casos de outros atos libidinosos, como por exemplo do toque íntimo, o agente falaria que ele queria, no final das contas, era ter a conjunção carnal para que ele receba aí as penas, a pena diminuída, já que a tentativa é uma causa, nada mais é do que uma causa de diminuição. Eu não concordo. Para mim, nesse exemplo, já seria estupro consumado. Mas como vocês podem ver, quem sou eu, entendimento do STF aí é no sentido de que seria estupro tentado, tá bom? Mas uma questão aberta, se for o caso, vocês podem discorrer e isso também é só um julgado. Pode ser que o STF venha depois a ter mudança aí de entendimento nesse sentido, tá bom? Estupro qualificado pela idade da vítima, né? Lá no começo da aula eu já falei para vocês, né, que nós temos duas modalidades de estupro qualificada. Uma das modalidades é se resulta a morte e a outra modalidade, ela inclui a questão da idade e a questão também do resultado lesão grave na vítima. Então tá lá no parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14, a pena vai ser de reclusão de 8 a 12 anos. O estupro simples, ele tem uma pena aí de reclusão de 6 a 10 anos, tá bom, pessoal? E percebam, a lesão corporal que vai resultar na vítima, ela tem que ter natureza grave. Quando o legislador fala em natureza grave, ele está englobando tanto as situações do parágrafo 1º, quanto do parágrafo 2º do artigo 129 do Código Penal, que traz as lesões corporais. Lembra que quando nós estudamos, eu expliquei para vocês que o legislador no Código Penal, ele utiliza o termo grave, lesões graves. E aí vem o parágrafo 1º e 2º. E que essa classificação de lesões graves e gravíssimas é uma classificação aceita no mundo jurídico, mas que é uma criação da doutrina e da jurisprudência também. Então, quando aqui a gente tem lesão corporal de natureza grave, tá incluindo aí tanto as lesões graves quanto as gravíssimas. E as leves, Úrsula? Nós vimos que as lesões leves e vias de fato vão ser absorvidas pelo crime de estupro e o agente vai responder só por estupro. Se ocorrer uma lesão grave na vítima, né? Se o agente aí no emprego de violência para constranger, por exemplo, a vítima a ter a conjunção carnal, a vítima fica internada por mais de 30 dias, a vítima sofre aí, por exemplo, uma perda de membro no emprego da violência, enfim, qualquer lesão que configurada aí grave ou gravíssima, dentro das hipóteses do parágrafo 1º e 2º do 129 do Código Penal, vão qualificar o crime. A gente responde pelo crime qualificado. E aí, o que isso significa? Significa que a pena base que o juiz vai calcular não vai ser de 6 a 20 anos, vai ser de 6 a 10 anos, vai ser de 8 a 12 anos. Tá bom? Já vai ser o patamar aí, o que ele vai utilizar para fazer a dosimetria da pena. Outra circunstância também que qualifica, pessoal, é se a vítima ela é maior de 14 ou menor de 18 anos. Por quê? Claro, pessoal, que a vítima aí trata-se de um adolescente. Um adolescente que está desenvolvendo a sua personalidade. O estupro, ele é um crime que ele afeta muito a saúde psicológica da vítima, obviamente. Mas quando a vítima ela é menor de 18 e maior de 14, ela está ainda desenvolvendo ela é uma adolescente, ela está desenvolvendo, descobrindo a sua maturidade, desenvolvendo aí a sua personalidade ainda. E isso gera um trauma muito maior e muito mais difícil de ser recuperado para a vítima. Por isso, são vítimas que também são mais vulneráveis. Por isso que o legislador decidiu punir de forma mais rigorosa e qualificar a conduta quando o agente pratica o crime contra vítimas menores de 18 e maiores de 14 anos, ok? E aí percebam, por que o legislador traz esse marco 14 e 18? Por que não 13 a 18, 12 a 18? Justamente, pessoal, pelo mesmo fato que eu disse para vocês. Existe o crime de estupro de vulnerável, que é a conjunção carnal ou a prática de atos libidinosos com menores de 14 anos.
Então, se a vítima é menor de 14, vai ser estupro de vulnerável, não vai ser estupro. Por isso aqui o legislador colocou esse limite de entre 14 e 18, tá bom? Porque é uma situação vai ser provável, a vítima é mais vulnerável, está desenvolvendo a sua personalidade. Então, o mal, o dano gerado, o trauma psicológico a essa vítima, ele é muito maior, né? Não com relação a uma vítima maior de idade aí, que já é mais madura, né? Já está com a personalidade desenvolvida, entenderam? O parágrafo 2º traz uma outra modalidade qualificada. Por que tem outra modalidade? Porque o resultado provocado pelo estupro, ele é mais grave. Então, se, por um lado, eu qualifico o estupro que gera, né, com uma lesão grave, ou quando a vítima é uma adolescente, por exemplo, por outra, a conduta é muito mais reprovável se do estupro resulta morte. Se dessa violência empregada aí contra a vítima resulta a morte. Então, se dessa conduta resultar a morte, a pena vai ser de reclusão de 12 a 30 anos. Também houve aumento nos limites mínimos e máximos, de 6 a 20 anos. E aí eu pergunto para vocês, imagina que eu tenho uma vítima de 16 anos e o agente, mediante violência ou grave violência, aliás, constrange essa vítima a ter com ele uma conjunção carnal. E aí, após essa conjunção carnal, o emprego da violência aí acabou fazendo com que a vítima morresse, viesse a óbito. Percebam, eu tenho aí a incidência em tese de duas circunstâncias qualificadoras. Seria um estupro duplamente qualificado, porque a vítima, ela é menor de 18 e maior de 14, ela tem 16 anos e também ocorreu a morte. Como que o juiz vai fazer? Quais são os patamares que o juiz vai utilizar de pena? Já perguntei isso para vocês na última aula e já falei também. Sempre o juiz vai trabalhar com as penas mais abrangentes, que no caso vão ser os limites mínimos e máximos mais elevados. Então aqui no caso, muito embora a vítima tenha 16 anos, o juiz vai fazer o quê? Vai pegar a pena do parágrafo 2º, de 12 a 30. E essa circunstância, Úrsula, não vai fazer diferença nenhuma? Vai fazer diferença para quando? Para quando o juiz for calcular as circunstâncias judiciais do artigo 59, ele elevar a pena base, justificando aí, por exemplo, as consequências do crime para a vítima, tá bom? Então, nesse caso, né, o fato da vítima ser menor de 18 anos e maior de 14, ou seja, ser uma adolescente, pode fazer com que o juiz fixe aí a pena base no patamar de 15 anos, por exemplo, né? E aí vai depender das outras circunstâncias judiciais também. Todo mundo compreendeu aqui essa situação? Então, eu tenho duas circunstâncias que qualificam, mas eu sempre vou pegar a circunstância que eleva a pena a patamares maiores, que no caso aqui seria a morte. A outra circunstância eu utilizo como circunstância judicial para elevar a pena base com fundamento no artigo 59 do Código Penal, ok? Próxima aula, então, nós vamos ver o crime de estupro de vulnerável, tá bom? Até mais, abraço para vocês.